Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso quarto tutorial. Aqui nós vamos consolidar os recursos que a gente aprendeu no tutorial número 3, utilizando um exemplo, um problema de transportes. Tá? Aqui então nós vamos utilizar o exemplo que está na página 360 do livro do Winston, né, onde trata do seguinte problema. Então deixa eu tirar aqui a câmera antes que eu esqueça. Então esse problema trata que são 3 usinas de energia elétrica que suprem a necessidade de 4 cidades. Então temos 3 usinas, 4 cidades. Cada usina pode suprir a seguinte quantidade em milhões de quilowatts. Então a capacidade de cada usina é a usina 1, 35 milhões de quilowatts, a usina 2, 50, a usina 3, 40. Né? E as demandas de pico nas 4 cidades são as seguintes, em milhões de quilowatts. A cidade 1 tem uma demanda de pico aqui de 45, cidade 2, 20, cidade 3, 30, cidade 4, 30 também. Tá? Então o custo de se enviar 1 milhão de quilowatts de uma usina para uma cidade depende da distância que a eletricidade deve percorrer. Está na tabela a seguir aqui os custos, né? Então aqui são os coeficientes aqui de custo. Então olha só, o custo de enviar 1 milhão da usina 1 para a cidade 1 são 8, né? Da usina 1 para a cidade 2, 6 e assim sucessivamente. E nosso objetivo é formular um problema de programação linear para minimizar os custos de atender pelo menos a demanda de pico nas cidades, né? Que ele colocou aqui. Tá? Então temos aqui a capacidade de produção de cada usina, temos aqui a demanda mínima de cada cidade, né, que é a demanda de pico, e vamos elaborar o modelo. Né? Então nossas variáveis de decisões vão ser quais? Determinar, né, milhões de quilowatts produzidos na usina I, né, usina 1, e enviado para as cidades J. Então, por exemplo, usina 1 para a cidade 1, aqui, né, enviado para as 4 cidades, usina 2 enviado para a cidade 1, 2, 3 e 4. Tá? Então nossa função objetivo fica da seguinte forma. Aqui, ó, o custo, né, de enviar da usina 1 para a cidade 1, vezes a quantidade enviado, né, da usina 1 para a cidade 1, o custo vezes a quantidade enviado da usina 1 para a cidade 2, usina 1 para a cidade 3, usina 1 para a cidade 4. E aqui a mesma coisa, né? Então, custo vezes a quantidade, né, de energia enviada da usina 2 para a cidade 1, usina 2 para a cidade 2, usina 2 para a cidade 3, usina 2 para a cidade 4. Tá? Sucessivamente. As restrições que a gente tem aqui nesse modelo são, primeiro, de suprimentos. Então, por exemplo, a quantidade que eu consigo da usina 1 para a cidade 1, da usina 1 para a cidade 2, da usina 1 para a cidade 3, da usina 1 para a cidade 4, tem que ser menor ou igual à capacidade das usinas. Né? Então, o que a usina 2 envia para todas as cidades tem que ser menor ou igual à capacidade da usina. E aqui a restrição de demanda, que o que eu envio da usina 1 para a cidade 1, da usina 2 para a cidade 1, da usina 3 para a cidade 1, quer dizer, tudo, somando as 3 usinas que eu envio para a cidade 1, tem que ser maior ou igual à demanda que essa cidade tem. Né? Aqui eu só refiz o modelo, né, uma representação matricial. Então a gente tem aqui, olha, um somatório, esse aqui o I variando de 1 a M, o I aqui eu estou representando as usinas, e o J aqui eu estou representando as cidades. Então, por exemplo, ó, quando o I for 1, significa que a usina 1, que é essa parte aqui, né? Usina 1, então custo de enviar da usina 1 para a cidade quando o J for 1, né? Vezes a quantidade transportada da usina 1 para a cidade 1. Aí o J vai variar de 1 para N, o J vai para 2, então aqui, ó, custo de, e o I permanece 1, né? O custo da usina 1 para a cidade 2, depois o J varia para 3, e o I permanece 1, então da usina 1 para a cidade 3, da usina 1 para a cidade 4, né? E aqui sucessivamente, tá? Então, só para a gente acompanhar a outra representação. Então, vamos fazer esse modelo aqui na linguagem para a gente ver como você vai ficar utilizando os recursos da aula anterior, né? Então, nós vamos clicar com o botão direito aqui no nosso projeto, novo, criar um novo modelo. Né? Esse modelo eu vou chamar ele de aula 4, exemplo 1. Tá? Então vamos lá. Os primeiros dados que a gente tem aqui, que foi apresentado no problema, então fica bem simples, olha, foram esses dados aqui. Vamos representar eles aqui. Então, a primeira coisa que a gente adiciona no nosso modelo são os parâmetros. Tá? Então, quais os parâmetros que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho que definir o número de usinas e o número de cidades. Que eu não, se fosse usar string, eu colocaria o nome, né, das cidades, o nome das usinas. Mas aqui agora eu vou usar o range só para a gente aprender. Então, é o seguinte, ó,
eu posso fazer assim, eu vou falar assim, qual que é o número de usinas? O número de usinas é 3, né? E aí eu vou falar o seguinte, range, usinas, vai de 1 até N usinas. Tá? Então, quer dizer, o número de usinas vai de 1 a 3. Né? Usinas vai de 1 a 3. Tá? E aqui eu também tenho int, que é o número de cidades, que é igual 1, indo até número de... Opa, perdão, coloquei isso mesmo aqui. Perdão, número de cidades que vai ser igual a 4, né? Número de cidades igual a 4, agora eu vou fazer o range, vou chamar de cidades, que vai de 1 até número de cidades, tá bom? Então, basicamente eu só declarei que os ranges, né, que usinas vai de 1 até 3, são 3 usinas, e aqui cidades vai de 1 até 4, que são 4 cidades, tá bom? Estou colocando assim também, no próximo tutorial a gente vai aprender a separar o nosso modelo, as nossas instâncias, né, dos nossos dados aqui, então a gente vai depois aproveitando esses modelos também. Então vamos continuar declarando os dados. Vamos fazer os mais simples aqui, depois a gente coloca a matriz. Então, eu vou voltar nesse aqui para ficar talvez mais didático para vocês. Vamos declarar primeiro aqui a capacidade das usinas, que é mais fácil, que é um vetor, né? Então aqui, ó, vou pôr float, porque não necessariamente precisa ser inteiro, né? Não está falando em momento nenhum. Então, por exemplo, a capacidade, vou chamar o nome desse vetor meu de capacidade das usinas, né? Que é o que eu declarei aqui. Eu sei que vai ser um vetor de dimensão, se usinas vai de 1 a 3, vai ser de 3, né? Usinas. Vai ser igual, abro colchetes aqui, então é o seguinte, da primeira usina, a capacidade é 35, da segunda 50 e da terceira 40. Né? Então, declaramos aqui as capacidades. Tá? Vou tirar aqui. Vamos declarar aqui agora as demandas, que é um outro dado que foi, né, passado. Então aqui float, demanda, né, demanda das cidades. Né? Coloquei nas cidades, isso mesmo. Demanda de cada cidade. Então, abro colchete. Então, olha só. Eu sei que esse vetor vai ser demanda de, como é de 1 a 4, vai ser de 4 posições aqui. Né? Então, a demanda da cidade 1, 45, cidade 2, 20, cidade 3, 30, 4, 30. Né? Então, já declarei esses dois dados aí. Agora, eu vou voltar naquele primeiro, né, que é aqui uma matriz, que a gente vai ter que declarar o seguinte, olha, é o custo, né, de transportar das usinas, né, para cidades. Tá? Para ficar mais fácil de entender isso aqui, então olha só, eu vou abrir colchetes, né, aqui eu sei que eu vou ter que abrir outro colchete aqui, porque são vários. Então é o seguinte, ó, esse aqui vai ser a primeira, é como se fosse a primeira linha, que vai ser a primeira usina, né. Vou dar um enter aqui também para facilitar, só para vocês verem aqui. Então é o seguinte, ó, a primeira usina, que está aqui, olha, a gente colocou a usina aqui primeiro, então a primeira usina, ela vai ter um custo aqui de 8 para a cidade 1, de 6 para a cidade 2, de 10 para a cidade 3, de 9 para a cidade 4. Né? Então eu declarei aí a primeira usina. Para ficar mais fácil aqui, ó, a gente pode só organizar esses dados aqui. Eu vou dar um enter aqui, colocar isso aqui. Então é o seguinte, ó. Essa linha, vou pôr um comentário aqui, ela representa usina 1, né? E aqui em cima, eu vou dar uns espaços aqui também, só para ficar mais fácil a gente entender os dados, né? Então isso aqui vai ser o custo da cidade 1, né? Fazendo o formato da planilha que a gente tem aqui embaixo. Cidade 2, cidade 3, cidade 4, só que tem que colocar aqui que é comentário, né? Senão ele dá problema aí, beleza? Então, um comentário só para a gente entender mais fácil a nossa matriz aqui. Agora eu vou ter que declarar a segunda usina, né? Que é a segunda linha, então olha só, eu vou abrir aqui. Então a usina 2, o custo aqui, olha, da usina 2 vai ser 9 da usina 2 para a cidade 1, 12, opa, deixa eu pôr um espaço aqui, 12 para a cidade 2,
13 para a cidade 3 e 7 para a cidade 4. Né? Tem que pôr uma vírgula aqui, que eu esqueci. Aqui outra vírgula. E aqui embaixo vou continuar declarando. Então aqui é como se fosse um comentário. Opa, usina 2. Né? E aqui da usina 3, que vai ser 14 da usina 3 para a cidade 1. 9 da usina 3 para a cidade 2 e 16 da usina 3 para a cidade 3 e aqui 5 da usina 3 para a cidade 4, né? Então aqui eu não preciso de pôr mais vírgula porque está fechando, mas posso um comentário aqui que é usina 3, tá? Então isso aqui é só para ajudar a gente a entender melhor, a gente pôr os comentários, né, para a gente entender melhor o nosso modelo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem um erro, porque eu esqueci de pôr o colchetes aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Agora, quais outros dados a gente precisa declarar? Então a gente declarou os custos já de enviar da usina para a cidade, a capacidade e a demanda, né? Então agora nós temos que passar para as variáveis de decisão. Deixa eu colocar um modelo aqui. Não dá para deixar os dois. Vou deixar esse aqui para a gente ir acostumando com ele, né? Vou deixar assim, acho que dá para entender. Beleza. Tá. Então agora a gente precisa de declarar o que? As variáveis de decisão. Opa, esqueci mais uma coisa aqui, que é o ponto e vírgula para fechar a linha de comando, tá? Não dá erro. Agora, devar, né, variável de decisão, vou colocar aqui float, porque ele não falou, mas essas variáveis são maiores que ou igual a 0, né? E aqui é o seguinte, olha, a nossa variável de decisão é a quantidade transportada. Então, vou chamar de transportar a nossa variável de decisão. Transportado, né? Quantidade transportada das usinas para as cidades. Tá? As usinas para as cidades. Né? Isso que a gente quer são as nossas variáveis de decisão. Porque, como a gente viu lá, a gente quer saber seja que for usina 1, da usina 1 para a cidade 1, usina 1 para a cidade 2, usina 1 para a cidade 3, usina 1 para a cidade 4. Né? Então, são várias variáveis de decisão aí. São no total, deixa eu ver aqui, para a gente ir, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variáveis de decisão. Né? Aqui, vamos agora declarar a função objetivo. Objetivo, né? Que nesse caso a gente quer minimizar, então minimize, né? Minimize o que? Sum. A gente vai somar, né? Tá aqui a função de soma. Aqui também tem um novo itemzinho aí, porque eu tinha explicado só com um, né? Na função objetivo a gente não coloca o for all, a gente vai usar geralmente soma. Então é o seguinte, eu quero somar U em usinas. Então, esse U eu estabeleci agora, você pode escolher qualquer letra aqui, vai variar de 1 até a quantidade aqui de usinas, que a gente em cima colocou aqui, que está indo de 1 a N usinas, que é de 1 a 3, então ele vai variar de 1 a 3. Né? 1 a 3, só que aqui eu também tenho que colocar o seguinte, ó, não é só as usinas, que é de I a M, por exemplo, tem mais um somatório aqui. Então eu ponho vírgula e agora eu vou variar de C em cidades também. Cidades. Então olha só, além de somar, eu estou somando aqui as usinas e estou somando também aqui as cidades, tá? E aí agora eu vou somar o que, na verdade? Eu posso pôr aqui na frente, que são os custos de transportado da usina, que é a gente sempre coloca essa letra que você usou aqui, então a usina a gente está referindo como U, custo da usina, né, para a cidade, que é o C que a gente colocou, vezes o volume transportado, fornecido, né, transportado da usina para cada cidade. Tá? Então temos a função objetiva aí, a gente está somando custos, deixa eu ver aqui, porque aqui em cima é para os custos, aqui é para os custos, né, que é custo. Tá? Então é o seguinte, ó, eu estou somando aqui as usinas, né, então aqui quanto que é o custo da usina 1 para a cidade 1, vezes a quantidade transportada da usina 1 para a cidade 1.
Quando aqui mudar para 2, por exemplo, ó, aqui vai manter em 1, né, usina 1, e aqui vai cidade 2, cidade 3, cidade 4, depois muda para usina 2, cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4, e assim sucessivamente, né? Então a gente tem a nossa função objetivo já, agora a gente vai pôr as nossas restrições, tá? Então, né, nossas restrições, subject to, abro chaves, espera que eu pus uma coisa errada, subject to, abro chaves, todas as chaves estão entre chave, né? E aí agora a gente vai fazer essa primeira restrição aqui, olha, que é a restrição de suprimentos, né? Quanto que cada usina consegue fornecer, né? Então, a capacidade de cada usina, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, for all, para todas as usinas, né? Para todos, então quer dizer, para a usina 1, depois eu vou analisar a usina 2 e tal, eu vou somar C em cidades. Então é o seguinte, ó, eu vou pegar a usina 1 e aqui ele vai variar cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4, depois ele vai pular para a usina 2, cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4, e assim sucessivamente, né? Eu quero somar o quê? O volume transportado da usina, né, para a cidade tem que ser menor ou igual à capacidade da usina, que é o que a gente colocou aqui em cima, ó, a capacidade de cada usina está aqui, né? Então, eu estou somando aqui a usina 1, quanto que eu levei para a cidade 1, para a cidade 2, para a cidade 3 e tal, isso tem que ser menor a capacidade da usina, né? E aí uma outra restrição que a gente vai colocar aqui embaixo, vou pôr um outro for all aqui, é a restrição da demanda, né? A gente tem que atender a demanda das cidades. Então, para todas as cidades, né, eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né? Vou aqui usinas. Então é o seguinte, para toda a cidade, então é o seguinte, ó, quando for cidade 1, agora é o contrário, ó, quando for cidade 1, eu estou variando a usina 1, usina 2, usina 3, depois eu mudo para a cidade 2, usina 1, usina 2, usina 3, né? Então eu quero saber o seguinte, para todas as cidades, né, usinas, eu vou pegar o seguinte, o volume transportado da usina 1, né, para a cidade, tem que ser maior ou igual à demanda dessas cidades, tá? Então o nosso modelo está pronto, tá? Esse primeiro exemplo aqui, ele já está um modelo. Então agora a gente vai rodar ele, vou botão direito no nosso projeto, novo, configurações de execução, vou colocar aqui aula 4, exemplo 1, vou puxar o nosso modelo, arrastar, dá ok, e aqui eu já posso rodar, não tem nenhum erro nem nada, né? E vou executar. E vamos ver aqui as respostas, né? Então olha só, agora a gente tem que, eu vou tirar aqui a câmera para a gente ver aqui, interpretar esses resultados. Então aqui ele deu que a função objetivo, né, 1.200, né, e aqui, que é o mínimo, né, que a gente vai gastar, a gente minimizou aqui a função objetivo, deixa eu tirar isso aqui também, matricial. E aqui eu vou colocar, só para vocês verem um resumo, um resumo do que a gente fez aqui, ó, dos resultados, para ficar mais fácil de interpretar os resultados. Vou colocar essa rede também aqui. Basicamente o que a gente fez foi... Opa, só um minuto. Foi determinar quanto que a gente pegou da usina 1 e enviou para a cidade 1, quanto que a gente pegou da usina 1 e enviou para a cidade 2 e tal. Então, pelo modelo aqui, a gente viu já que a função objetivo mínimo é 1.200 e aqui ele mostra para a gente os valores transportados. Lembrando que da forma que a gente declarou, olha, isso aqui refere à primeira usina, a segunda usina e a terceira usina. E aqui é o transportado da usina 1 para a cidade 1, usina 1 para a cidade 2, usina 1 para a cidade 3, usina 1 para a cidade 4. Então esse aqui está resumindo, olha. Então quanto que o nosso modelo sugeriu para minimizar a função aqui? Transportar 10 milhões de quilowatts da usina 1 para a cidade 2, 25 quilowatts da usina 1 para a cidade 3, né? Lembrando aqui que atende às demandas, olha, vamos pegar o modelo aqui, deixa eu ver isso aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tinha, né, que a gente tinha declarado que seriam as demandas, né? Então, olha só, repara que ele está atendendo a demanda da cidade 1, que é os perdão,
ele atende, aqui ó, a cidade 1, né? A cidade 1 tem uma demanda de 45. Então ele está pegando aqui 45 da usina 2, a cidade 2 tem uma demanda de 20. Ele pegou 10 da usina 1, 10 da usina 3, né? A cidade 3 tinha uma demanda de 30, ele pegou 25 da usina 1, 5 da usina 2, e a cidade 4 pegou os 30 da usina 3, né? Isso aí também atendeu as capacidades das usinas, né? Então a gente tinha essas capacidades aqui, que a usina 1 é 30, então olha só, o máximo aqui foi gastar 35, perdão, né? A usina 2 era 50, ele usou os 50 da usina 2 e usou os 40 da usina 3. Então usou a capacidade máxima e atendeu as demandas, né? Mas está usando o máximo aí. Bom, então esse foi o nosso modelo aí, utilizando o problema de transporte. Espero, né, que o vídeo tenha sido útil, espero que tenha ficado claro. Então, que a gente tenha consolidado também como utilizar aqui o soma, né, o for all, o sum for all, o range e também as strings, né, que a gente, nesse modelo a gente não usou, mas a gente deu 2 exemplos aí no tutorial anterior, tá? Bom, até a próxima. No próximo modelo a gente vai aprender então a separar as instâncias do modelo. Bom, até logo.